pessoal, eu sou Elá Camarena, do time de artesãos da Círculo, e eu vim aqui ensinar para vocês este bastidorzinho. Vamos lá aprender? Para fazer o ursinho no bastidor, eu usei as cores do Amigurumi Soft 4140, 8001, 7529, 3116, 6780. Usei agulha 2,5 de bambu ou de cabo de borracha. Usei óleos, número 8, marcador de ponto e tesoura. Para fazer o acabamento na bordinha do seu ursinho, use uma cor que seja próxima da cor do seu tecido. Eu usei a cor 2308. Você vai começar com a cor 8001 para fazer o focinho. E para fazer o focinho, você vai fazer anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel. Fecha o anel e agora uma sequência de 6 aumentos. Coloque o marcador. Agora você fará um ponto baixo e um aumento. E para finalizar essa parte clara do focinho, uma carreira somente de pontos baixos sem aumento. Arremate. Conte 1, 2 pontos para frente, introduza a sua agulha e puxe o fio. Coloque a agulha por baixo da alcinha do último ponto crochetado. E ao final, coloque sua agulha por trás do ponto pulado, laça o fio e passa por dentro. Com a cor 4140, continue a cabeça do ursinho. Introduza a sua agulha, lace a nova cor e continue a receita. Serão 6 pontos baixos e agora uma sequência de 6 aumentos. Você verá que na receita eu centralizo os aumentos somente numa parte, eles não são distribuídos, é só seguir a receita. Ao final, 6 pontos baixos. Coloque o marcador e continue a receita. Agora serão 6 pontos baixos e depois uma sequência de 6 pontos, um ponto baixo e um aumento. E finaliza com 6 pontos baixos. Siga essa sequência até formar a carinha inteira aqui do seu ursinho. Veja na receita a quantidade de aumentos em cada carreira. Fiz uma carreira de pontos baixos e continuo a receita. Agora serão 6 pontos baixos, uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes e ao final 6 pontos baixos. Siga a sequência da receita até o final. Fiz todas as carreiras com aumento. Agora serão 3 carreiras só de pontos baixos. Veja que quando a gente concentra os aumentos numa parte só aqui de cada carreira, ele vai ficando com o focinho nesse formato aqui. Finalizar essa parte, onde você fez os aumentos concentrados aqui e as carreiras só de pontos baixos, você vai cortar o fio, deixar um pedacinho, puxar a argolinha, tira o marcador e arremata como arrematou o focinho. Para finalizar a borda da cabeça, você vai pegar somente a alcinha da frente, em qualquer parte, na parte de baixo aqui da cabeça, pega o fio, que você vai escolher de acordo com o seu tecido, que combine mais com o seu tecido. É melhor que ele seja numa cor mais próxima do tecido, para que ele não apareça mais do que o ursinho. Dá uma laçada, prende o fio, e agora você continua em flor, fazendo meio ponto alto, pula um ponto no próximo, em flor. Pula um ponto, no próximo faz um ponto baixíssimo. Você vai fazer esses lequinhos toda a volta da borda aqui da cabeça do ursinho. Finalizei, dei toda a volta com essa cor para fazer aqui o acabamento da borda do ursinho. Agora vamos colocar as orelhas. Dobre a cabeça ao meio e na penúltima carreira, entre a última e a penúltima, você vai contar 6 pontos para cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai introduzir a sua agulha desta forma para fazer a orelhinha. Você vai laçar o fio, laça mais uma vez para dar um nozinho e agora você fará 6 pontos altos no mesmo lugar para fazer a orelha. E ao final, faça um ponto baixo. Assim você tem a sua primeira orelhinha. E vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado, deixando 12 pontos baixos de separação entre as duas orelhas. Para arrematar, só puxe a argolinha, coloque sua agulha por trás, passando aqui pela base da orelha e passe os 2 fios para dentro do ursinho. E para finalizar, amarra aqui dentro com um nozinho. E pode cortar rente. Essa parte não vai aparecer, não precisa dar acabamento. Coloque os olhos a 2 carreiras do focinho
com 11 pontos baixos de separação e coloque as travas. Com a cor 7529, eu vou bordar o nariz. Introduzo a agulha, uma carreira acima do anel mágico. Pulo 3 pontos e coloco a agulha novamente. Passo e passo no mesmo lugar aonde introduzi a agulha para começar o bordado. Verifico se está centralizado e agora eu vou passar 10 vezes nos mesmos pontos, nos mesmos buraquinhos, sem apertar. Sempre nos mesmos buraquinhos. Farei isso 10 vezes. Depois que você passou 10 vezes na horizontal sobre 3 pontos, agora você volta pegando somente esses fios sem passar pelo crochê e na vertical você passará o fio posicionando um ao lado do outro para formar o volume do narizinho. Vai arrumando para que vai ficando um fio ao lado do outro, sem apertar. E para finalizar, introduza a agulha novamente aqui nesse pontinho e puxe para dentro. E arremata. Pronto, seu ursinho já está prontinho para ir para o bastidor. Para fazer a borboletinha, você vai fazer anel mágico, 3 correntinhas, uma sequência de 3 pontos altos duplos, 3 correntinhas e um ponto baixíssimo, 3 correntinhas, 2 pontos altos, 3 correntinhas. E repete do outro lado, começando pelos pontos altos. Finalizou, puxa o fio do anel mágico até fechar completamente o buraquinho. Faça 5 correntinhas e passe por cima da borboleta para formar o corpinho dela. E prende atrás com o fio do anel mágico. Corta e amarra os 2 fiozinhos e corta a rente. E para aplicar o ursinho no seu bastidor, você vai precisar agulha de costura com linha de costura, caneta para tecido, tesoura, cordão de São Francisco, moldura bastidor, fibra siliconada e tecido círculo. Corte o tecido com uma folga aqui ao redor e dobrado ao meio. Portanto, a largura do bastidor, você vai cortar o tecido, o dobro aqui para colocar no bastidor. Vai destacar, coloca esta parte do bastidor aqui sob o tecido e pega a outra parte da moldura e encaixa aqui na parte da frente. Agora, do lado avesso do tecido, você vai colocar o ursinho e vai verificar se ele está alinhado aqui à argolinha do bastidor. Centraliza e com a caneta de patchwork, que ela, a caneta mágica, ela apaga com calor, você vai fazer 4 pontinhos para marcar a posição certinha do seu ursinho. Você vai marcar e nessas marquinhas você vai usar elas como guia para fazer um círculo aqui para depois costurar o seu ursinho. Caso você queira apagar uma linha, porque você rabiscou muitas vezes, é só usar o outro lado aqui da caneta que ela apaga. Depois que você definiu a linha, que será guia para sua costura, você vai pegar a agulha de costura, vai posicionar centralizada a argolinha do bastidor, exatamente em cima da linha que você desenhou. Atravessa o tecido e vai costurar o ursinho, pegando aqui, ó, bem na beiradinha do último ponto. Com a linha de costura, ela some no meio do crochê e vai costurar dando toda a volta, usando como guia a linha que você desenhou aqui no avesso do tecido. Você vai dar toda a volta, indo e vindo, para costurar o seu ursinho aqui no bastidor, que assim, dessa forma, ele não vai ficar tortinho. Você vai costurar o ursinho, dando aqui toda a volta, passando pelo tecido, usando essa linha que você fez com a caneta de tecido como guia para o seu ursinho não ficar tortinho. Quando faltar um pedacinho, como eu fiz aqui, você vai encher com a fibra o seu ursinho. Vai colocar aqui do lado, você vai encher e depois finaliza essa costura. Agora que você já costurou todo o seu bonequinho, já encheu, você pode tirar ele do bastidor, que agora o truque é este, ó. Para dar acabamento na parte de trás, eu dobro, tiro o bastidor, eu dobro o tecido ao meio e recoloco o bastidor. Importante, não apare o tecido, não recorte o tecido antes de fazer essa parte aqui, para você não correr o risco de ficar com pouco tecido aqui ao redor. Ajusta, centraliza bem o seu ursinho e coloca novamente a moldura aqui do bastidor. Depois que você posicionou aqui o bastidor, verifique se está tudo bem centralizado. E por que eu faço assim dobrado? Para que aqui atrás fique um excelente acabamento. Assim, não tem que fazer mais nada aqui, porque como eu dobrei o tecido, ele fica aqui do lado direito e cobre a costura que você fez aqui do seu ursinho. Agora sim, você pode cortar aqui toda a volta
deixando um dedinho de margem para você poder dobrar e colar atrás do bastidor. Corta toda a volta para fazer o acabamento aqui atrás. Depois que você cortou o tecido toda a volta, vira o bastidor e com a cola universal da Círculo, você vai passar a cola no bastidor e vai dobrar o tecido para dentro. Primeiro, esse tecido aqui, né, onde você dobrou, vai passar toda a volta colando. E depois que finalizar a colagem deste tecido, você vai dobrar este também e vai colar sobre ele, usando a cola universal da Círculo. Colei primeiro o tecido que fica aqui atrás do bastidor, agora passo cola sobre o tecido e colo o tecido que está aqui na frente do bastidor, da mesma forma que eu colei o tecido de dentro. E vou dar toda a volta. Dá sempre uma olhadinha para ver se o tecido se manteve no lugar aqui do lado de fora, aqui dessa parte do bastidor. Pega um pedacinho do tecido e dobre assim como um viés. E o cordão de São Francisco, você vai colocar aqui dentro e vai medir exatamente a parte interna aqui do seu bastidor e cortar esse pedacinho aqui. Passe cola, posiciona o tecido, ele vai servir de acabamento aqui no encontro do cordão de São Francisco. Passa a cola novamente e inicie a colagem do cordão de São Francisco para dar o acabamento aqui ao redor onde você colou o tecido. E aí, pessoal, me conta, gostaram da aula? Viram que é bem facinho de fazer? Você pode fazer com diversas cores do fio amigurumi e dar de presente. E olha, gente, me siga nas minhas redes sociais, no meu YouTube, no meu Instagram, no meu Facebook. Todas elas são meu nome, Elá Camarena. Tem meu site também, é só escrever lá, elacamarena.com.br, tá bom? Aguardo vocês. Beijo!